usar nossa capacidade para amar com mais qualidade. Independente de modificar na mente agora ou daqui a pouco o que foram as decepções afetivas. Como Antes o que se produto da lembre de pessoa esquecer, consistente, congruente e saudável, mesmos lugares, que tento em vão resistir me tornar, se expressa para além de mim em sintonia e sincronicidade com tudo e todos, capazes de somar comigo e para muito além de mim, construindo um mundo e um universo melhor, onde quem eu sou, o que é importante e o que eu acredito, com meus talentos, capacidades e recursos, traduzem-se e expressam-se em ações habilitadas pelo que existe de melhor em mim, nos diversos ambientes nos quais fluo e me transformo. Desapegando-se de relacionamentos negativos ou terminados. Pense no término ou ruptura do relacionamento que não mais lhe atende. Pense no sentimento ainda negativo ou limitante que estava experimentando para o que ainda sentia sobre esse relacionamento, antes que ocorra a qualquer momento uma mudança. Qual nome você daria para o que você estava sentindo? Se imaginarmos agora que existe uma parte sua interna produzindo ainda o sintoma ou experiência negativos e limitantes sobre o que você sente quando ainda pensa nesse relacionamento, esse sintoma ou experiência poderiam estar alertando você para que o que é importante perceber, cuidar, dar-se conta que você ainda não estava experimentando. O que é importante que você se beneficiaria prestando mais atenção ou cuidando em si sobre essa situação que você ainda não estava percebendo. Perceber o que você ainda experimenta como negativo ou limitante nessa experiência é uma oportunidade para que atitudes e comportamentos mais positivos se manifestem em você. Traga em sua mente memórias de coisas que eram ruins e pareciam insuportáveis no passado, mas que hoje são percebidas como indiferentes e distantes. E agora, quando compara o que sente hoje ainda com o que sentia antes, isso talvez lhe faça perceber como pessoas podem mudar o significado de suas experiências e como elas se sentem. Você vê o meu ponto? Traga em sua mente lembranças onde escolheu superar ou vencer alguma coisa e assim você o fez. O que viu, ouviu, sentiu e falou consigo que foi fundamental para este propósito. Pense no término ou ruptura do relacionamento. Quais foram os julgamentos e generalizações que você fez sobre você, sobre si e sobre a pessoa envolvida? Eu fui tal e tal coisa, a pessoa foi tal e tal comigo. Como você ainda explica o que aconteceu e quem fez o que para quem, que acabou gerando o desfecho conhecido. De hoje em diante, e comece a imaginar. Agora pense em alguém que você admira. Pode ser um amigo ou mentor,
ou mesmo um personagem fictício. Imagine que esta pessoa, que agora está observando o filme deste evento, do que está sentindo ainda, pensando e passando por conta desse rompimento, poderia estar processando sobre isso. Tome agora o lugar desta pessoa e veja o filme do que foi o seu rompimento ou relacionamento terminado, como se fosse essa outra pessoa e não você. Olhando para você e, no lugar desta pessoa, imagine o que ela pensaria sobre a situação que você estava vivendo e o que você estava sentindo como consequência. Perceba bem o contraste entre estar nesta posição, olhando você, e o que você acreditava estar vivendo antes. Agora imagine outro observador, um segundo observador, alguém que não lhe conheça, nem conheça outra pessoa, alguém que não saiba nada do que aconteceu, alguém completamente neutro que chegou de surpresa e se viu observando esse primeiro observador, onde você esteve no lugar dele, e esse observador está observando o mesmo filme onde você estava vivendo o que você estava vivendo de uma certa distância. E essa pessoa observa tudo isso por detrás de uma espessa parede de vidro à prova de balas, a qual a isola completamente do que quer que esteja se passando do outro lado. Monte a imagem. Você, agora, como esse segundo observador, olhando por detrás de uma espessa parede de vidro, o outro observador, que está olhando mais distante o filme daquilo que havia acontecido com você e o que você estava sentindo mesmo. Perceba como é estar agora na posição deste segundo observador, uma posição bem neutra e distante, com a parede de vidro que distorce tudo que está do outro lado, distancia e isola. E esse observador, que não sabe nada nem tem ideia do que acontece, tentando ou não fazer uma ideia exatamente do que se passa. Perceba o contraste e a diferença de estar nessa posição, comparado com a posição do outro observador, e o contraste dessas duas posições de observadores com estar lá naquela situação, qual era mesmo? Onde você vivia a experiência e passava por todas aquelas coisas, quais eram mesmo? Tão antigas essas coisas que você nem mais lembra dos detalhes. Note as diferenças, nem se lembre de nada. Por maiores ou menores que sejam, de cada ponto de vista. O que você aprende com isso? E como você se sente sobre aquilo lá, em cada uma delas? Existem semelhanças nas cores, nas formas, no som e nas sensações que provocam. Qual dessas posições Depois de perceber esse espaço, parece agora mais interessante para processar essa experiência? Tudo que um dia já foi decepção, desapegando-se de relacionamentos problemáticos. Lembre-se de 5 momentos fáceis de serem lembrados quando ainda estava num grande nível de envolvimento com a pessoa, antes dos problemas que levaram ao final do relacionamento.
terem acontecido. Para que fiquem mais comece a recordar a primeira lembrança outra vez desses momentos. tudo que está lá e pertence ao passado. Depois de alguns segundos, saia de dentro dela, dessa lembrança, vendo-a de fora, de forma que você possa se ver na imagem, até que ela vá encolhendo e ficando pequena e longe, e que a intensidade emocional se reduza. O que era mesmo? Ao mesmo tempo, tire a cor da imagem, até que ela fique em preto e branco, e logo em seguida, transparente. Perceba que quando você olha para aquele evento dessa forma, vai parecer como se esse evento estivesse acontecendo com outra pessoa. E a intensidade emocional, inevitavelmente diferente, bastante reduzida, te traz outro tipo de experiência. E dessa forma você já terá decodificado o impacto dessa velha memória. Vamos agora repetir o processo com relação à segunda lembrança, onde você estava lá bem e tal, antes do problema acontecer. Comece a recordar a segunda lembrança outra vez. Depois de alguns segundos, novamente, saia de dentro dela, vendo-a de fora de forma que você possa se ver na imagem, até que ela vá ficando pequena, longe, e a intensidade emocional se reduza. Tire a cor, preto e branco, logo em seguida, transparente. Perceba, quando você olha para esse evento dessa forma, como é que vai parecer que você está pensando em outra pessoa. E perceba a diferença bastante reduzida da intensidade emocional. E agora vamos pegar a terceira lembrança. Recorde a terceira lembrança, se é que isso ainda é possível. E depois de alguns segundos, saia de dentro dela, vendo-a de fora, de forma que você possa se ver na imagem, até que ela vai ficando pequena, longe, e que a intensidade emocional se reduza. Tire a cor da imagem, preto e branco agora, transparente, e perceba como é que parece agora. Você está vendo um evento sobre alguém que você não sabe direito o que é. Agora com a intensidade emocional bem reduzida. E vamos trazer, na sequência, a quarta lembrança, se é que isso ainda é possível. Em algum momento, imagens mentais retornam sobre todas essas pessoas especiais. Depois de trazer por alguns segundos, saia de dentro dela e veja de fora, de forma que você possa se ver na imagem de fora, ao mesmo tempo que ela vai ficando pequena, longe, e a intensidade emocional vai embora. Tire a cor da imagem até que ela fique preto e branco e transparente. Perceba que quando você agora olha para ela dessa forma, vai mesmo parecer como se você estivesse vendo qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com você, já que a intensidade emocional está necessariamente bem reduzida. E finalmente, quinta lembrança. Traga, se for possível ainda, a quinta lembrança. E poderosos diálogos internos. Depois de alguns segundos lembrando, saia de dentro dela. Veja-a de fora. Diminua a imagem. Coloque-a lá longe. Sem intensidade emocional. Tire a cor da imagem. Preto e branco agora. Transparente. E perceba como é que te parece algo, sei lá o que, sobre outra coisa, sobre outro alguém ou algum evento qualquer, já que não há intensidade emocional.
Perceba agora como se sente, em geral, e a diferença que você tenta em vão resistir e experimentar. O que muda, o que você experimenta, qual a diferença que você experimenta. E agora, neste momento, lembre-se de 5 experiências negativas que você teve com a pessoa durante o relacionamento, onde se sentiu definitivamente insatisfeito, insatisfeita com relação à pessoa por ela ter feito alguma coisa que lhe feriu, entristeceu, ofendeu, magoou, gerando sentimentos e experiências negativas. Agora identifique a memória mais forte entre elas e volte a reviver intensamente aquele momento. Viva-o novamente em todos os detalhes outra vez, vendo, ouvindo, sentindo e conversando consigo, como se lá estivesse outra vez. Coloque em seguida cores, luz e brilho na imagem, tornando-a clara e brilhosa ao mesmo tempo em que intensifica as sensações. Isso. Volte para a segunda mais intensa. Na segunda memória, viva o evento novamente em todos os detalhes, outra vez, vendo, ouvindo, sentindo e conversando consigo, como se estivesse lá outra vez, colocando luz e brilho na imagem, intensificando as sensações. Volte para a terceira memória mais intensa e viva o evento novamente em todos os detalhes outra vez, da mesma forma, colocando cores, luz falando consigo, som, brilho, tornando a imagem mais clara e brilhosa ao mesmo tempo em que intensifica as sensações. E faça de novo isso na quarta memória, onde você vai vivendo novamente todos os detalhes da quarta memória, onde você se sentiu daquela forma negativa com a pessoa. Outra vez, vendo, ouvindo, sentindo, conversando consigo, como se lá estivesse outra vez. E em seguida, a quinta memória, onde você faz a mesma coisa, mergulha dentro dela, vive o evento novamente em detalhes, vendo, ouvindo, sentindo, conversando consigo, aumentando a cor, o brilho e intensificando as sensações. Usando o melhor de seus talentos, recursos. Como é que você se sente agora? Lembre-se de momentos onde fez mudanças desafiadoras em sua vida, as quais tiveram repercussões positivas e saudáveis para você, apesar do desafio. Perceba agora como se sente bem melhor sobre a mudança de vida que está prestes a concretizar, colocando o problema no passado e na amnésia. Imagine a sua linha do tempo, que é a linha mental imaginária, a qual descreve sua trajetória na vida, e identifique ao longo da mesma onde estão os eventos que pertencem ao passado, ao presente e ao futuro. Monte a sua linha do tempo como você quiser, na forma, na estrutura, nas cores que você desejar. Pelo lado de fora, aproxime-se do espaço entre o presente e o passado e perceba como o relacionamento já terminado, corrompido, já não mais pertence ao presente. Independente do que você ainda sentia no presente, antes que lembre de esquecer. Note esse detalhe e perceba a importância que isso tem. Perceba como, no presente, ainda existem alguns resquícios envolvendo pensamentos, sentimentos, atitudes, crenças, ainda presentes, como resultado da experiência que você viveu hoje no passado. Aproxime-se do espaço da linha que compreende o futuro melhor pelo lado de fora
E note como você tenta em vão resistir a envolver-se de agora em diante em processos internos e externos saudáveis, positivos, onde inclusive a qualidade dos seus relacionamentos é uma entre muitas coisas que você pratica que te fazem bem. Como você se comporta? Quais as evidências que você tem em suas ações e decisões olhando esse tempo, que mostram para qualquer observador que não só você superou aquele relacionamento limitante e não saudável, mas também escolhe continuamente sentir-se bem, gostando mais de si, buscando e atraindo coisas, pessoas, situações saudáveis, as quais agregam grande valor positivo para a sua vida. No futuro, que neste momento é presente, você vê, ouve e sente o prazer de ter superado muitas coisas em sua vida, entre elas aquele relacionamento, o qual vai gradativamente lembrando de esquecer caso respire na sequência. Imagine-se compartilhando com uma pessoa querida a sua mudança para melhor, onde você explica e a convence naturalmente, dentro de seus critérios, que você pôde mudar e usou sim seus recursos e capacidades internas para esse objetivo, e que agora é simplesmente maravilhoso colher um resultado o qual você muito merece. Lembre-se, enquanto imagina compartilhar essa experiência com a pessoa, de inúmeras outras situações, onde sentiu merecer colher os resultados positivos por ter vencido ou superado problemas e desafios, enquanto explica para essa pessoa quais capacidades, recursos e comportamentos são importantes em geral para superar um desafio e ir adiante na vida para lidar com oportunidades melhores que se apresentam. Imagine-se explicando para a pessoa a importância de perseverar e superar desafios em geral, identificando quais crenças apoiam esse processo e quão bem você se sente enquanto pessoa por isso. Neste ponto do tempo, explique para esta pessoa que muitas outras coisas que já incomodaram no passado hoje estão praticamente esquecidas, como se estivessem se deteriorando a cada segundo numa piscina de ácido, em algum lugar remoto atrás de você, em seu passado. Imagine em seu passado a referida piscina consumindo gradativamente a cada segundo memórias muito vagas que você ainda tinha sobre coisas que você acredita ter vivido, talvez, mas não mais se lembra dos detalhes por estarem a um passo da amnésia. Neste ponto de sua linha do tempo, imagine que os pedaços do presente, onde você ainda sentia consequências do relacionamento negativo terminado, que agora estão no passado, porque você está no futuro, que correspondem às memórias sobre o término e o rompimento do relacionamento, vão se destacando de sua linha, vão flutuando, eles se desprendem de sua linha e são arremessados nessa piscina de ácido, onde também começam rapidamente a se deteriorar, junto com todas as outras coisas que você já lembrou de esquecer. Perceba como essas memórias do relacionamento que você tinha vão adquirindo o mesmo aspecto, formas, cores, tamanho, aparência, sons, de tudo que você já havia esquecido ou está prestes a esquecer, e trazem para pessoas observando os mesmos tipos de sensações de que
que era mesmo? Na mesma proporção e momento em que as imagens, sons e sensações sobre o relacionamento que você tinha deterioram-se, você vê, ouve, fala consigo e sente o prazer de poder superar acontecimentos em sua vida e ser capaz de vencer e transformar a sua vida e merecer manifestar no mundo o melhor de si, saturando-se nessa experiência positiva e prazerosa que é um empoderamento de sentir-se capaz, onde você se sente capaz de fazer uma diferença. Na mesma proporção em que as memórias vão se deteriorando na piscina, você se empodera com essas outras referências. Continue saturando-se no prazer de merecer sentir-se muito bem e transforme os segredos e mistérios desta experiência em uma segunda pele ou campo de energia e vá caminhando com ele deste presente até o presente com este presente que você se deu. E onde antes havia consequências negativas de um relacionamento agora terminado, você amplifica o poder e o significado da transformação feita e do senso de merecer viver de uma forma mais feliz e saudável, imaginando que você naturalmente explica e convence uma pessoa muito querida por que você pode, é capaz e merece dar-se de presente, viver uma vida melhor, onde tudo se transforma. Imagine-se pensando ocasionalmente nos efeitos negativos que você experimentava agora com dificuldade em pensar. Exatamente do mesmo jeito, da mesma forma que você ainda imagina com dificuldade outras coisas que você praticamente já esqueceu. Com as mesmas cores, formas, aparências, sons e sensações, e outras características presentes nos fragmentos de memórias, os quais você mal se lembra antes que a amnésia varra tudo. Imagine-se num futuro, agora, aproveitando as consequências positivas dessa mudança, não necessariamente ainda hoje, amanhã ou na próxima semana no máximo, onde a transformação abre novas oportunidades para a sua vida e gera uma sinergia de processos e energias, agora voltados para que você tenha uma vida de melhor qualidade. Eu vou fazer uma contagem de 3 até 0 e você vai escolher se você vai dormir, despertar ou passar para a próxima etapa. Então vamos, 3, 2, 1, 0. Quem escolhemos ser e como inescapavelmente e positivamente vamos nos perceber em nossa identidade, conecta-nos com o que é realmente importante e acreditamos, fazendo com que possamos nos sentir amparados e nutridos como consequência, naturalmente e consequentemente, já buscando capacidades que nos habilitam e autorizam a agir, não necessariamente hoje, com alinhamento e excelência em ambientes, numa estrutura ainda mais harmônica.